Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Nós iremos continuar com o nosso devocional, agora olhando para os versículos de número 7 ao versículo de número 14 dessa carta de Paulo aos Efésios. Nós paramos no versículo de número 6 e agora nós iremos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Das coisas que sempre nós somos levados a meditar e a refletir é sobre o que é de fato importante em nossa vida e aquilo que nós temos de mais precioso. Quando alguém nos pergunta isso, o que você tem de mais importante, o que é mais precioso na sua vida, a gente sempre tem respostas do tipo, pensando aqui na terra, o mais precioso são os meus filhos, ou meu esposo, ou meus pais, e quando eu penso no céu, eu penso em Deus, né? Deus como sendo a coisa mais preciosa para mim. Mas na visão bíblica não há essa separação entre coisas que são da terra e coisas que são do céu. Para a visão bíblica tudo é uma coisa só. O cristão ele é um todo, né? Há uma integralidade na visão do cristão, e é importante pensar isso, porque quando o apóstolo Paulo vai se referir aos irmãos dessa igreja aqui em Éfeso, ele diz para ele: olha, aquilo que vocês têm de mais precioso, tanto na terra como no céu, é o Senhor Jesus. Tudo o que vocês são, tudo aquilo que vocês têm, vem do Senhor Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele e nele. Ele é o centro de todas as coisas. Isso não significa que os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, nossos pais sejam menos importantes, mas significa que nós podemos olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Qual que é a fonte da nossa alegria? Qual que é a fonte da nossa paz, da nossa satisfação? E aqui o apóstolo Paulo deixa claro para os irmãos que toda a fonte de bênção, toda a fonte de satisfação, toda a fonte de paz, toda a fonte de alegria e gozo é o Senhor, Jesus Cristo. Ele diz assim, nele temos a redenção dos pecados, é em Jesus. Ele é aquele que nos redimiu. Essa expressão redenção, essa palavra, ela foi tirada do contexto do mercado de escravos, né? Quando alguém comprava um escravo, ele na verdade estava redimindo um escravo, né? Então essa ideia de que nós éramos escravos do pecado, escravos do mal, e nós somos comprados pelo nosso Senhor, e nós fomos então agora feitos propriedades dele, e ele é o Senhor perfeito, o Senhor amoroso, o Senhor que nos ama de todo o coração. E aí diz, olha, nele temos a redenção do pecado, e ele nos revelou o mistério da sua vontade. O que é o mistério da vontade de Deus? É dito então no versículo de número 10, é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus, porque ele é o centro. O Novo Testamento caminha para isso. João Batista vem anunciando a chegada desse Messias, desse ungido de Deus, do grande Salvador, daquele que vai pegar toda a lei cerimonial, a lei ritualística do Antigo Testamento e vai se cumprir. Tudo se cumpre em Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele agora é o Redentor. Ele é que compra o povo de Deus, a igreja. A igreja está sustentada sobre o sacrifício de Jesus e sobre quem Jesus é. E nós vamos ver também em Colossenses capítulo 1 que
todas as coisas foram criadas para Ele e por meio dEle, né? Então, a centralidade de Jesus, não só na nossa vida, mas no nosso culto, quando nós cultuamos a Deus também, nós estamos caminhando no mesmo caminho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos, e ele vai dizer mais: vocês, nele nós fomos escolhidos e nós fomos predestinados. Nós falamos sobre isso pela manhã, e aí é dito mais: a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós falamos sobre isso também nos primeiros 6 versículos dessa carta. Paulo deixa claro essa verdade de que nós somos feitos para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Mas aí no versículo 13 ele progride um pouco mais o pensamento e diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que é isso? O que está, a ideia aqui é a mesma ideia que acontece quando você compra uma mercadoria e ela vem selada, ela vem com selo, e quando você recebe aquela mercadoria, você tira aquele lacre, aquele selo, e você sabe que aquela mercadoria não foi violada, ela não foi usada por outras pessoas no caminho, ela chegou a você direto da onde ela veio. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que todos nós que nascemos em Cristo Jesus fomos selados, né? Fomos selados para o dia da promessa, o dia da redenção. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Isso deverá sempre encher o nosso coração de alegria, porque em tempos tão incertos nós temos essa certeza de que nós somos do Senhor, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, somos o povo de Deus. E nesse momento da história da humanidade, o povo de Deus em várias localidades se reúne e pode dizer isso: nós temos um Senhor que está acima de nós, e é a esse Senhor que nós rendemos glória, é a esse Cristo que nós cultuamos semana após semana, dia após dia, é a esse Cristo que nós cantamos, que nós oferecemos as letras da nossa música, a esse Senhor que nos redimiu, que nos elegeu, que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Que Deus vos abençoe nessa noite, tenha um resto de noite abençoado, e saiba sempre disso, meu irmão: você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é do Senhor. Então, quando você olha para a sua volta, isso deve tranquilizar o seu coração. Tranquilize seu coração, porque você é do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã no próximo devocional.